O Vasco começou a temporada dividido entre Brasil e Estados Unidos. Apesar de o time estar nos Estados Unidos, o grupo se preparando e um grupo sendo oportunizado, o Vasco é um só. Enquanto o auxiliar Emílio Fara comanda um time de garotos no campeonato estadual, Maurício Barbieri termina a pré-temporada da equipe principal na Flórida. Mas a ideia de jogo para os dois times é uma só. No geral, essa cara de ser uma equipe agressiva, de ser uma equipe intensa, de ser uma equipe que busca a todo momento o gol, a gente vai manter isso. Essa mudança no estilo de jogo do Vasco não vai ser do dia para a noite. Pode levar um tempo. A gente já iniciou esse processo, iniciou bem, é um processo que ainda está, vamos dizer assim, aberto. A gente ainda vai ter mais chegadas, vai ter mais mudanças e a expectativa é que a gente seja cada vez melhor, que essa primeira versão hoje, no final do ano, seja muito melhor. O Vasco faz hoje o seu terceiro jogo na temporada, encara o Audax pelo Campeonato Carioca. Mais uma oportunidade de ver essa nova proposta tomando forma. A ideia é ter esse jogo impositivo, esse jogo de tentar o tempo todo sufocar o adversário. Essa é a característica do jogo do Barbieri. Aproveitar da melhor maneira possível esse período para se testar, para arriscar, para se expor e depois achar soluções. Vasco da Gama, torcida vascaína, de olho na Band e de olho no time do Audax. De olho no Emerson Urso, de olho no Balotelli, que não é o italiano, é o brasileiro, mas que rapidinho, arisco, forte, vai para dentro. Torcedor do Vasco, abram o olho com o Audax, que é um bom time, é um time muito bem treinado, inclusive. Ai, GV, eu quero mais informações do Vasco da Gama. Então tá bom. É isso que você quer? É isso que você quer? Tati! Sentadinha. Ela tá dentro do estádio? É. Ela já tá... Essa equipe da Band, essa transmissão com o jeito Band de fazer futebol, fazer esporte. A garota chegou lá, 6h15 da manhã, tomou o breakfast dela lá hoje, café da manhã, aquele pão com mortadela, aquela média. Boa tarde, Tatizinha Tavares. Me dê as notícias do Vascão da Gama, que joga logo mais. Oi, GV, Flávio, Carlinhos, muito boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Tá muito calor, né? Aí em Botafogo tá calor, mas aqui na Ilha do Governador parece que tem um sol para cada um. Conversei com o meu cinegrafista, o Alan Macedo, falei, Alan, vou torrar no campo, quero ficar sentado igual o GV no estúdio, igual o Flávio, igual o Carlinhos, sem ter que ir na arquibancada, tô de boa, o Alan vai dar um passeio aqui para vocês se ambientarem no palco da partida de hoje, porque enquanto o time principal do Vasco tá lá nos Estados Unidos disputando amistosos, a equipe B enfrenta hoje o Audax pela segunda rodada do Campeonato Carioca, aqui no Estádio Luso Brasileiro, o estádio da Portuguesa. A bola rola às 9h10 da noite, mas a partir das 9 horas já começa a transmissão aqui na tela da Band, tem aquele giro dos repórteres com o meu amigo Thiago Carvalho e também com o Igor Dorileu, narração de Rob Porto, comentários do nosso Carlos Alberto e também do xerife Ricardo Rocha. É bom lembrar que o Vasco da Gama estreou no Campeonato Carioca com um empate diante do Madureira, 0-0, mas, como você disse, tem que ficar atento com a equipe de Angra dos Reis, porque apesar de ter perdido para o Flamengo na estreia, vem embalada aí de uma vitória diante do Botafogo. Tudo bem que era a equipe alternativa, mas foi um golaço do Igor Leite, então o Audax aí surpreendendo as equipes de maior investimento, né? Hoje o Vasco da Gama vai com o Emílio Faro no comando, continua, porque o Maurício Barbieri, como eu disse, está nos Estados Unidos e o planejamento é aquele, dar oportunidade para os garotos da base. Vai ter uma mudança em relação ao primeiro jogo, a entrada do meia Marlon Santos na vaga do Juninho. Mas essa, por enquanto, é a única mudança que deve acontecer. E aí ele vai rodando o elenco ali durante a partida. A gente vai poder ouvir agora o meia Galarza falando justamente sobre a partida de hoje, como que vem o Vasco para enfrentar a equipe de Angra dos Reis. Vamos ouvir. Sim, acho que o primeiro jogo nos ajudou para a gente se conhecer dentro do campo e dar confiança para o segundo jogo para trazer a vitória.
Lembrando aí, GV, que na segunda-feira teria um Vasco e Botafogo, né, o primeiro clássico do Campeonato Carioca, mas a partida foi adiada pela FERJ, então não vai acontecer mais na segunda-feira, sim no dia 16 de fevereiro, pedido do Vasco, porque a equipe está nos Estados Unidos, e aí, claro que o Cruz Maltino quer colocar a equipe titular contra o Botafogo também joga hoje contra o Volta Redonda, estreando com a equipe principal, todo mundo já colocando o que tem de melhor em campo, então o Vasco pediu aí, a FERJ atendeu, e é bom, sabe para quem? Sabe o que eu lembrei? O Johnny, nosso amigo, vai ter uma folguinha segunda-feira, ele que está trabalhando de segunda a segunda, então segunda-feira não tem clássico, só no dia 16 de fevereiro, é bom lembrar disso, beleza? Volto com vocês e não esqueçam, mais tarde, encontro marcado aqui na tela da Band, a partir das 9 horas da noite. Para vocês. Audax e Vasco, Tati trouxe a informação para a gente aqui em primeira mão, que o Vasco conseguiu adiar o jogo contra o Botafogo. O Vasco está, para quem não está muito informado, nos Estados Unidos. O Vasco está na Flórida. Passando vergonha. Estava em Orlando. Passando vergonha, que se deixar bem claro, né? Que o torcedor vascaíno, que eu recebi de mensagem ontem, todo mundo concordando comigo. Necessidade nenhuma de expor a marca do clube e os jogadores. Mas enfim, termina aí. O Vasco que perdeu de 3-0. Não, perdeu não, foi esculhambado. Esculhambado. Eu tô muito irritado com isso. Mas pelo menos. Eu quero o bem do Vasco. Eu quero o bem do Vasco. E isso que eles estão fazendo, respeito a decisão deles, mas não concordo. Não sou obrigado a concordar com esse tipo de gestão. Na minha opinião, já começou errado. E é por aí. A gente tem o direito, o Carlos, o torcedor, de não concordar. A gente respeita porque tem um chefe, tem uma hierarquia. Agora, quando o Vasco sai, perde de 3 pro River. Todos os vascaínos aqui, inclusive a Beth Rich, sacaneado já na primeira. Pá! Já não venceu a primeira, né? Contra o Madureira, mas é o time do Madureira azeitadinho, tava muito calor e tal. Aí perde pro River. Aí o Vasco tem o Inter Miami, que assim, se você pega o Orlando City, se você pega o LA Galaxy lá, o Los Angeles do Beckham, agora o Inter Miami é um time, acho que nem tá na MLS, na primeira, acho que é na NASL, que é a segundinha deles lá, eu acho. Vou pedir pro André confirmar. Eu acho que o Vasco vai ganhar, tá? Mas o Vasco perde, imagina. Não, tem que ganhar, né? Aí o Vasco joga hoje com o Audax, um time azeitado, perde. Eu acho também que o Vasco, pela camisa, pela tradição, pode fazer bom jogo, ganhar do Audax. Mas você imagina um cenário desse. Aí o torcedor começa o ano chateado, aí o 777, né, o Josh Wander, o Barbieri vão precisar entender. Porque assim, a gente é livre para tomar a decisão que a gente quiser. E todo mundo tem que respeitar. Mas, como diria o outro, tem a volta do bambu. Se o Vasco ganhar tudo, voltou, pega o Botafogo, conseguiu adiar o jogo, que ajudou o Vasco a adiar o jogo. Porque o jogo sábado, Bia que conhece tudo da Flórida, não é ali em Fort Lauderdale. Então tem um trajetinho. Jogou sábado lá para fazer um trajetinho para o aeroporto, para pegar o avião, para chegar, para jogar um clássico na segunda, ia chegar com a perna inchada. E o Botafogo, não sei se ia botar titular ou reserva pela ordem do Castro. Enfim, no mínimo, gente, ficou corrida esse planejamento. No mínimo. No mínimo. Vamos falar agora do Vascão. No Rio hoje tem bola rolando. Hoje à noite, aqui na tela da Band, você já sabe, Campeonato Carioca é aqui na Band. E o Audax enfrenta o Vasco a partir de 9 da noite. Enquanto o time principal participa de amistosos nos Estados Unidos, a equipe B do Vasco da Gama enfrenta hoje o Audax no estádio Luso-Brasileiro, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Tem transmissão aqui na tela da Band a partir das 9 horas da noite. O Cruz Maltino estreou empatando em 0-0 com o Madureira. E é bom ficar atento com o time de Angra dos Reis, que surpreendeu a equipe alternativa do Botafogo no fim de semana. Venceu por 1-0, com direito a golaço de Igor Leite. Sim, acho que o primeiro jogo nos ajudou para a gente se conhecer dentro do campo e dar confiança para o segundo jogo para trazer a vitória. Nessa partida, Emílio Faro segue no comando do Gigante da Colina e o planejamento é dar oportunidades para os garotos da base. A única mudança no time em relação à última partida deve ser a entrada do meia Marlon Santos na vaga de Juninho. Com o time A ou B, o torcedor quer ver rede balançando. O Vasco ainda não marcou gol nesta temporada. Nem Zé Vitor no Rio e nem Pedro Raul nos Estados Unidos conseguiram desencantar.